Legal. Bom, pessoal, vamos então iniciar a nossa apresentação. Hoje a gente vai falar, né, de como fazer o API Management de aplicações que estão no Kubernetes, né, com o Endpoint Service Mesh. Acho que a maioria de vocês aí já me conhece, né? Eu estou sempre aqui participando da comunidade. Para quem não me conhece ainda, prazer, eu sou Renato. Eu sou arquiteto de integração na Arpa Cloud. Trabalho mais de 10 anos com desenvolvimento de software, desde 2016 como Ubisoft. Tenho aí algumas certificações e sempre procuro participar da comunidade de alguma forma, ajudando a organizar, trazendo algum tópico, ou até mesmo assistindo, né, algum conteúdo. Estou sempre aprendendo aí com vocês. Nossa agenda. Vamos falar aqui um pouco de microservices, né? Por que vamos falar de microservices? O microservices, na verdade, vai justificar o porquê de você ter um service mesh, né? Aí vamos falar, enfim, né, do Endpoint Service Mesh. Vamos ver tudo rodando, né? Se tudo der certo aí, né? E vai. E vamos falar como é que funciona o licenciamento, se você quiser começar a usar o Endpoint Service Mesh aí a partir de amanhã. Bom, eu acho que todo mundo aí já tem uma ideia do que seja microserviços, né? Esse é um tema que já está bem batido, né? Antes da gente, enfim, explorar o tópico aí, comenta aí no chat, tá? Se você já trabalhou com aplicações monolíticas e qual foi a sua maior dor, né? Qual foi o seu maior problema trabalhando com aplicações monolíticas? Então, é a sua chance aí de interagir no chat já para concorrer aí ao voucher. Então, coloca aí se você já teve alguma experiência com aplicações monolíticas. Quando vocês estão colocando aí, vou falar um pouco aqui de uma experiência que eu já tive. Trabalhei com um sistema, né, para uma indústria. O sistema era gigante, ele tinha mais de 1.000 tabelas no banco de dados, mais de 2.000 store procedures, né? E a nossa maior dor lá era quando a gente precisava fechar um pacote de deploy. Porque eram 3 equipes trabalhando em cima do mesmo código-fonte, claro, em branches diferentes. E aí, a gente tinha um sprint de um mês, aí, na última semana, tinha que fazer os merges e não podia subir para produção sem testes regressivos, né? Os testes eram todos feitos de maneira manual, né? E era aquela semana que todo mundo comia pizza, porque ficava até mais tarde, né? E rezava para não quebrar nada, né? Então, a maior dificuldade aí que eu tive foi com essa parte de lidar com vários times concorrendo ao mesmo código-fonte e fazer o teste regressivo para garantir que não quebrou nada. Alguém colocou alguma experiência aí no chat, Daniel? Sim, o Ivan aqui colocou deploys na Black Friday. Colocar, ainda não tem um exemplo, né? Que Mas bom. tá indo. Poxa, Eduardo, você é desenvolvedor Microsoft Junior e recente ainda, mas microserviço não tem nada a ver com Microsoft, quer dizer, tem, né? Mas microserviço é antes de Microsoft, ele tem é um mundo totalmente à parte, tá? Bacana. Acho que muita gente que está começando agora, né, talvez já entre em projetos trabalhando aí com aplicações menores, né, ou com microservices, né. A gente tinha mais monolítico antigamente, embora ainda exista. Bom, então, né, antes da gente entrar aqui, né, nosso tópico, vamos fazer uma reflexão, né? Todos nós sabemos os diversos benefícios que trabalhar com uma arquitetura baseada em microservices pode trazer, mas será que é tudo uma maravilha, né? Será que isso traz alguma complexidade, né? O que vocês acham, né? Coloque aí no chat. Trabalhar com microserviços, né? Certamente vai trazer uma complexidade a mais, né? Dentre elas, tá? Eu listei aqui algumas das complexidades que eu vejo. Então, quando você tem um monolito, né? Você tem uma aplicação só, né? Então você vai criar lá um módulo novo na aplicação, você cria uma classe nova,
né? E aí, para chamar essa classe, você simplesmente chama lá o método, instancia a classe, né? Quando você está trabalhando com microserviços, você vai ter diversos artefatos distribuídos dentro da sua infraestrutura, do seu ecossistema, e um serviço precisa conversar com o outro. Muitas vezes vai ser via API, HTTP, pode ser via eventos também, né? E como que um serviço vai conhecer o outro, né? Então isso acaba sendo um desafio, né? E eu classifico o Discovery em 2 pontos, né? Esse ponto de um serviço conhecer o outro e um ponto que é o próprio time de desenvolvimento, né? Então imagina, um time foi lá e fez aqui esse quadradinho azul, né? E aí um outro time vai precisar fazer alguma coisa parecida, né? Será que o time vai fazer outro, né? Ou de repente vai reaproveitar aquele que já existe, né? Então, você tem um portal, né, onde possa estar catalogado os seus serviços, né? Pode facilitar o reaproveitamento, né? Governança, geralmente, né? Você pode ter um ambiente com múltiplos times trabalhando, não necessariamente todos vão trabalhar com a mesma linguagem, então um time pode trabalhar com Java, o outro pode trabalhar com Python, né? E outro com .NET. Então, como é que vai estar a governança disso, né? Governança de algumas coisas que vai ser padrão, né? Como que os logs, né, vão ser tratados, como que a segurança vai ser tratada, né? Como que essa infraestrutura vai ser tratada. Você pode também ter uma complexidade maior para a segurança. Então, antigamente, você tinha lá um monolítico, né? Aí você tinha lá um Swagger com 500 métodos, né? Agora você vai ter diversos artefatos, cada um com o seu Swagger ali separado. Então você vai ter uma superfície maior exposta, né? Você também vai ter complexidade para monitorar, porque se você não tiver observabilidade, gestão de logs, né, a gestão da saúde do seu ambiente, vai ser uma verdadeira loucura aí você garantir a qualidade da sua aplicação, né? Vai ser muito difícil você garantir que a sua aplicação está atendendo o negócio dentro do SLA que o negócio precisa. E requer DevOps, né? Não tem como você trabalhar sem você aplicar DevOps de alguma forma, né? Então imagina, você vai ter lá um ecossistema com 100 microserviços, 200 microserviços, né? Então, você vai precisar de DevOps, né? Aí, para isso, né, a gente tem algumas ferramentas, né, que podem nos ajudar. Antes de seguir aqui, tem alguma coisa aí no chat, Daniel? Alguma pergunta? Segue aí. Beleza. Antigamente, né, para você fazer o seu monolítico, você precisava conhecer uma linguagem de programação, conhecer um banco de dados, né, conhecer algum repositório para guardar esse código, né, algo similar ao Git, né? E, né, se você fosse um time mais avançado, você também iria conhecer alguma ferramenta de DevOps, né? E aí você fazer o deploy lá nos servidores, gigante, né? Com o advento de microservices, né, a nossa stack mudou, né? Então, para você trabalhar de maneira eficiente com microserviços, né, usando aí C Sharp, Java, Node, Python, Golang, enfim, seja qual for a linguagem, você vai ter que trabalhar com containerização, né? Então, você vai precisar conhecer Docker, né? E aí o seu ecossistema vai crescendo, né? Então, você vai ter lá diversos containers, né? E para poder fazer a gestão disso, você vai precisar de um orquestrador para lidar com isso. Então, você tem aí o Kubernetes, o OpenShift, por exemplo, né? E aí, você vai precisar observar o que está acontecendo no seu ambiente, né? Você vai precisar de uma stack aí que te traz observabilidade, né? Então, você vai precisar ter dashboards, gráficos, logs centralizados, né? Então, você vai precisar do Grafana, Prometheus, Elasticsearch, entre outros, né? E quando você tem uma aplicação no Kubernetes, né? Essa aplicação ela vai estar rodando dentro de uma unidade chamada container,
esse container vai ter lá o artefato que você compilou, né? Vai ter lá o runtime da tecnologia que você está usando, se for Java ou JVM, e vai estar dentro do container. E aí o container, né, ele vai estar dentro de um pod, né? Se você quiser fazer uma gestão legal também de como que esses containers se comunicam, né? E você quiser aplicar algumas coisas, não no código, né? Para não carregar ali bibliotecas grandes, né? Mas se você quiser aplicar alguma governança a nível de infraestrutura, você também pode utilizar o Istio, né? O Istio, ele vai injetar ali um outro container dentro do seu pod, né? Que a gente chama de sidecar, né? E vai trazer algumas features, né? Guardem bem esse nome, sidecar, tá? Isso está diretamente relacionado com o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E para você ter algum controle, né, na superfície ali que está exposta, né, você vai colocar um API Gateway na frente, o API Manager, né? Esse API Manager é importante que ele, além de permitir você aplicar políticas de segurança, ele também te forneça um portal, né, para que as suas APIs fiquem catalogadas lá, os seus usuários possam ter acesso à documentação dessas APIs, né? Quem hoje em dia, né, acho que a maioria de vocês está envolvido, né, no mundo de integração de alguma forma, seja com Molisoft ou não, né? Quem de vocês aí ainda recebe documentação, né, de alguma API que você vai consumir no Word? Né? Coloca aí no chat. Né? Eu recebi uma essa semana, né? Então o fornecedor lá, ele... A gente está em 2000. Pois é, ele tem lá um produto, inclusive é um produto bem arrojado, né? Não vou falar o nome aqui, né? Mas é um produto voltado para e-commerce B2B, né? Fala aí, Daniel. É difícil, né? Desculpa, assim, mas a gente está em 2021, gente. Assim, claro que, sei lá, de repente em 2015, 2016, eu já devo ter visto pessoal usando SOAP, né, web service, mas enviando um CSV dentro do conteúdo, né, um XML dentro de uma tag, né, tipo parâmetro. E aí vinha o XML inteiro ali, e aí tinha que, né, tirar, tratar, fazer aquele passe daquele XML lá, ele não deixar a API fazer o passo automático, porque tem ferramenta para automatizar isso, para gerar código, né? O próprio WSDL já gerava. Então, assim, hoje, falar de portal, de documentação de API, sem um portal que é muito mais dinâmico, né, do que é inconcebível, né? O legal é a gente mandar para um portal. Mas, Exato. galera, participem aí. Exato. Hoje você mandar um Word para especificar uma API é quase como se você não ter a roda ainda, né? Imagina para você manter esse Word, né? Então, ainda acontece, né? E se você for colocar algum nível aí de autenticação, né? Você pode também precisar de um Identity Provider. Bom, vamos seguir aqui, tá? Se tiverem perguntas, coloquem no chat. O Istio, tá? Coloca aí no chat quem já conhece, né? Quem já ouviu falar, tá? Ou talvez seja mais fácil colocar... eu acho que, não sei se todos aí conhecem, né? Coloquem aí. Bom, o Istio, tá? Ele é o cara que vai botar o sidecar. Para quem não sabe o que é um sidecar, né? É esse carrinho aqui do lado da moto, né? Então, o carrinho sem a moto, ele não tem utilidade nenhuma, né? Quem tem utilidade é a moto. Só que o sidecar, ele serve para você carregar algumas coisas junto, né? E aonde a moto for, o sidecar vai estar ali do lado. Então, o Istio, tá? É um service mesh de código aberto, e ele faz camadas transparentes, né? Ali dentro dos aplicativos, dentro do Kubernetes, né? E ele vai ser a peça-chave, né? Para a gente poder fazer o API Management com o Endpoint Service Mesh. Então, um serviço sem o Istio, tá? Ele está representado aqui, né? O serviço A chamando o serviço B. Quando você coloca o Istio, tá? Ele vai colocar um proxy. Essa implementação de proxy, né?
é chamado de Envoy, né? Então, o Istio utiliza esse proxy chamado Envoy. E aí, isso vai estar lá dentro do sidecar, né? Então, quando o serviço A ele recebeu uma requisição, antes de chegar no microserviço, vai passar por esse proxy, e aí vai para o serviço A, e o serviço A vai chamar o serviço B, vai passar por esse proxy, a hora que chegar no serviço B, passa por esse proxy também, né? E aí o Istio tem lá um painel de controle que vai permitir aplicar algumas políticas, como, por exemplo, retentativa, né? Você consegue fazer alguma gestão de tráfego, né? E ele envia métricas para lá também, né? E aí a gente vai ver como que o Endpoint Service Mesh se encaixa dentro dessa stack. Antes da gente continuar, alguma pergunta aí no chat? Bora lá. O Endpoint Service Mesh, tá? Ele vai permitir, né, com que a gente estenda, né, as features que a gente tem no Endpoint Platform para a gente poder lidar com serviços que são não Mulisoft, né? Então, não sei se tem alguém aqui hoje, né, que nunca ouviu falar de Mulisoft, né? Mulisoft é um framework, né, que permite fazer o desenvolvimento de integrações, serviços, né, de uma maneira low code, né? E existe toda uma cloud, um runtime para fazer o deploy disso, né? E a plataforma ela é bem legal, porque ela tem lá um portal de APIs, né, que nós chamamos de Exchange, e tem também um API Manager, né? Então, o Endpoint Service Mesh vai fazer uma ponte, né, com o Kubernetes para que esses serviços eles possam, né, usufruir dos benefícios que o Endpoint Platform traz, né? Então, sem o Endpoint Service Mesh, a gente já tinha, né, a possibilidade de desenvolver lá uma API em Java, né, e catalogar essa API lá no Exchange, né? Então a gente colocava lá o Swagger lá no Design Center, né, e depois publicava isso no Exchange, e aí a gente tinha um API Portal. Isso ficava lá catalogado, né? Então, quem tivesse acesso poderia ver quais são os artefatos que existem nesse ecossistema, né? Quais são as APIs, e aí poderia ver lá o Swagger com as operações de entrada, saída, exemplos e diagramas, né? Mas se você fosse requisitar o acesso a essa API, você não tinha como fazer, né? Pelo Exchange, né? Então, com o Endpoint Service Mesh, né, para quem já trabalhou com Muli, conhece lá o Request Access, né? Ele é integrado, né? Então a gente pode passar a utilizar, né? E essa API ela vai estar listada lá no API Manager e a gente vai poder aplicar políticas de segurança e visualizar também algumas métricas de API. Então, como que isso fica dentro da arquitetura Mulisoft? Então, quem já trabalha com Mulisoft conhece aqui a parte esquerda, né? Onde a gente desenvolvia as APIs lá no Cloud Hub, no Runtime Fabric, né? Então, para quem não conhece... Pode galera, falar, Daniel. Interage comigo aí se vocês já conhecem Mulisoft. Deixa eu ver. Só conheço o Mulisoft, sim, não, né? Conforme... porque, assim, eu estava até colocando lá, quem não conhece o citou, Renato, é que também para aprender é esse, né? Então, não tenham vergonha de perguntar. Legal, uma galera aqui respondendo sim, ninguém respondeu não. Maravilha. Então, geralmente conhecem essa parte da esquerda da... legal, Newton. Então, seja bem-vindo a esse... Legal. Então, enfim, para quem não conhece, né? Enfim, talvez você esteja acostumado a desenvolver com alguma linguagem de programação, né? Java, .NET, Python, né? E aí você desenvolve, publica num container, né? E vê lá no Kubernetes, né? O Mulisoft você desenvolve dentro do framework Mulisoft, né? Uma ideia similar ao Eclipse, né? Você não escreve código, você arrasta componentes e você faz o deploy na própria cloud da Muli, né?
ou se você trabalhar on-premise, você tem algo muito similar ao Kubernetes, que a gente chama de Runtime Fabric, né? Só que tudo isso vamos dizer assim, encapsulado atrás de uma interface Mulesoft. Então, você, por mais que esteja subindo ali um pod, para você é transparente, né? Você não vai interagir com a camada de Kubernetes, né? E aí, né, acontece de muitos clientes, né? Hoje em dia, você vai numa empresa de porte maior, ela não trabalha só com uma stack de tecnologia. Ela tem lá o Java, às vezes tem .NET, e vai ter lá o Mulesoft também, né? Então, muitos clientes falaram, pô, mó legal, né? O Exchange, mó legal o API Manager, né? Pena que só dá para colocar coisas que é Mulesoft, né? Na verdade, mesmo antes do Endpoint Service Mesh, isso é uma mentira, tá? O Endpoint Service Mesh não era a única forma, tá, de você fazer o API Management de APIs no Mulesoft, né? Depois eu vou explicar um pouco mais isso, né? Mas com o Endpoint Service Mesh, isso fica de uma maneira um pouco mais natural, né? Então, a Mule, visando atender esses pedidos, né, criou essa integração, né? E aí, como que funciona, né? Vocês viram que eu já falei do Kubernetes, já falei do Istio, né? Então, a gente instala um adapter, né, que vai conversar com o Istio e o Envoy, né? E esse adapter é o que faz a interface com o Endpoint Platform. Então, quando a gente aplica uma política, deixa eu ir para o outro slide, que tem um pouquinho mais de detalhe. Então, quando a gente vem aqui no Endpoint Platform e aplica uma política, isso desce para o adapter, né? Isso aqui vai virar um filter, né? E aí, quando o cliente chama, né, a API, antes de ir para o microserviço, isso vai para o sidecar. Aí o sidecar vê se passou no filtro ou não, né? Se não passou, ele já rejeita. Caso tenha passado no filtro, isso vai para o microserviço, né? E aí devolve a resposta para o cliente. Isso vira uma métrica também, né? Que vai para o Mule Adapter e aí vai para o Endpoint Platform, né? Então, essa é a dinâmica aí. Se tiverem dúvidas, coloquem aí no chat. Temos alguma coisa aí por enquanto, Daniel? Estou interagindo aqui mesmo. Não conheço. Beleza. Legal. Lembra que eu falei que o Endpoint Service Mesh não é a única forma de fazer isso, né? Então, se você tem APIs que elas não são Mulesoft, né? Mas você deseja fazer o API Management delas, e você não quer, por algum motivo, usar o Endpoint Service Mesh, né? Às vezes, eu tenho aqui um ambiente que é Kubernetes, mas eu não tenho o Istio aqui e não quero instalar, né? Tudo bem, né? Sem o Istio você não vai fazer o Endpoint Service Mesh, né? Mas você consegue fazer o API Management, né, de uma outra forma, né? Então você tem aqui o seu Implementation Layer, né, que é o seu cluster lá no Kubernetes. Você pode fazer com que essa rede, né, seja privada, né? E aí você habilita lá no Firewall para somente a rede do Mulesoft poder se conectar com o seu cluster, né? E aí a gente sobe uma instância, de proxy dentro do ambiente Mulesoft, né, que ele vai ser uma aplicação Mulesoft, né? E essa aplicação ela vai, né, servir como um gateway, né, como um proxy, né? Ela vai fazer o papel que o Sidecard faria, né? Só que isso é feito de uma maneira, vamos dizer assim, menos intrusiva, no sentido de não ter que mexer no seu cluster, né? Você só criaria aqui uma rota aqui no seu firewall para as duas redes privadas poderem conversar, tá? Essa é uma outra forma de fazer, que é bem comum também, beleza? Então, o Endpoint Service Mesh é uma outra alternativa para isso. Bom, falei demais, né? Eu sei que vocês querem ver código, né? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui a minha tela do Exchange? Sim. Legal. O Exchange, né, para quem não conhece, ele é aqui o portal de APIs da Mulesoft, né, do Endpoint Platform. Aqui eu filtrei só para o meu business group, né, mas eu posso ver também alguns itens que são
providos aí pela própria Mulisoft, né? Então, todas as minhas APIs, elas podem ficar catalogadas aqui, né? Então, eu consigo entrar aqui, né? Aqui é como se fosse um WordPress bem reduzido, né? Então, eu posso colocar imagem, colocar texto, criar página, né? Posso aqui também colocar o meu Swagger, né? Aqui é Swagger mesmo, tá? Você não precisa fazer nada diferente, tá? Embora o console seja um pouquinho diferente, é apenas a Mulisoft que fez um CSS aqui diferente, tá? E aqui, né, eu posso escolher, ó, eu quero executar aqui do meu mock ou eu quero executar isso aqui do meu ambiente Kubernetes, né? Vou executar do meu ambiente Kubernetes. Vamos aparecer para estar no ar lá, né? Está no ar, ufa. E pronto, né? Aqui é um console, né? Aqui eu consigo ver as minhas instâncias, né? Eu como desenvolvedor, né? Se eu quiser ver, né? O Swagger, né? O código, né? O JSON lá que representa o Swagger, né? Eu posso ver aqui, né? Ele está no Design Center. Eu posso ver, né, mais detalhes das instâncias, né? E eu posso me direcionar até o API Manager. Então, aqui no API Manager, ele vai listar todas as APIs que estão vinculadas a ele, né? E se tiver tudo ok, vai estar verde, vai estar aqui com status ativo. E eu posso entrar, né? Para quem já trabalha com Mulisoft, essa interface é bem familiar, né? Só que a gente tem aqui algo diferente, ó. Tá vendo aqui, ó? No MuliApp Application, né? Aí ele fala que é gerenciado pelo Endpoint Service Mesh, né? Se fosse Mulisoft, teria marcado aqui a opção de cima, né? Então, essa API, ela está respondendo aqui no IP40, né? Pô, será que é ela mesmo, né? Então, esse aqui é o meu cluster aqui, eu tenho no ambiente aqui 2 clusters Kubernetes, né? Um está feito já, né? E o outro a gente vai fazer junto, né? Já deixei um feito, né? Porque vai que dá algum problema durante o processo, vocês vendo um funcionando, tem mais chance de vocês acreditarem em mim, né? Então, aqui é um serviço, né, do customer. Eu vou chamar aqui pelo Postman, né? Está respondendo, né? Ele não tem autenticação nenhuma, né? Vou tirar aqui as credenciais. O que eu ganho, né, com o API Manager? Né? Eu ganho aqui algumas métricas, ó, tá vendo que aqui está dizendo que teve requisições, né? E eu ganho também, né, a capacidade de aplicar políticas, né? Então eu posso vir aqui. Quem já conhece o Mulisoft está vendo que o conjunto de políticas é um pouco diferente das que existem para aplicações Mulisoft, né? Ainda é um conjunto menor, né? Dentre elas, a gente tem aqui o Client ID Enforcement, JWT. Se eu colocar um Identity Provider, eu posso também colocar aqui o OpenID Connect, né, que vai trabalhar com o ALF2, né? Posso colocar Rate Limit também, né? Vou colocar aqui um Client ID Enforcement. O Client ID Enforcement vai requerir, né, que eu coloque um header, né, de Client ID e Client Secret, né? Apply, né? Aí daqui a pouco a minha API ela vai parar de responder 200, né? Então, por enquanto, agora já foi, ó, tá vendo aqui 401? E até que ele aplica rápido, né? Então, a partir de agora, ele já está dizendo que eu não tenho mais acesso. Se eu colocar aqui o Client ID e o Client Secret, aí vai funcionar, né? Se eu, de repente, não enviar aqui, aí ele para de funcionar. Então, olha que simples, né? Então, eu não preciso colocar na minha aplicação lógica nenhuma, né, de segurança, né, no caso aqui da autenticação, e eu aplico essa política e ele vai lá no meu cluster Kubernetes, injeta isso lá no sidecar. Dúvidas Não, até aí? Opa! não, mas outra. O Newton na verdade está perguntando aqui quais são os tipos de autenticação. O ALF, na verdade, o que o
o Renato está mostrando aí é Client ID, né? Mas poderia ser OAuth também. Exato. Fiz com Client ID, né? Poderia fazer com JWT, né? Ou poderia fazer com AUF2 também, né? Aqui não está aparecendo, porque eu tenho que plugar aqui um Identity Provider, né? Para fazer a gestão dessas credenciais, né? Eu plugando, ele aparece aqui para mim, né? É uma política chamada OpenID Connect, né? E aí ele tem todos os passos do AUF2. Legal. Antes da próxima pergunta, volta na apresentação, Renatão, para mostrar como é que fica, de novo, aquela parte da injeção da política dentro do ambiente Kubernetes. É essa mesmo. Legal. Então, a gente tem aqui o Endpoint Platform, né, na nuvem, né? Aí existe aqui o Muli Adapter. O Muli Adapter é o que faz a interface com o Endpoint Platform, né? Então, não é o Endpoint Platform que fala com o Muli Adapter, né? Então, o Muli Adapter vem aqui no Endpoint Platform e fala, olha, tem política nova? Né? Tem política nova? Aí ele baixa e injeta isso no sidecar. O Istio, tá? Ele usa um proxy chamado Envoy, né? Aí ele injeta isso no Envoy. E o tráfego também que passa por aqui, o Envoy manda para o Muli Adapter, e o Muli Adapter vai mandar isso para o Endpoint Platform. Legal. O Newton está perguntando aqui, você criou uma VPN VPC entre o API Manager e o Kubernetes? Então, vamos lá. Ó, eu vou repetir a pergunta. Você criou uma VPN VPC entre o API Manager e o Kubernetes? Ou o controle foi via Firewall? Certo. Nesse caso aqui, Newton, tá? Com o Endpoint Service Mesh, tá? A única coisa que eu preciso fazer, tá? É colocar lá no firewall, né, da rede lá do cluster, para liberar alguns IPs de saída, tá? Para o Endpoint Platform. O Endpoint Platform, ele não faz entradas aqui no ambiente, né? Então, eu tenho aqui, né, dentro do meu cluster, load balance configurados, né, para algumas APIs, tá? Então, esses daqui são IPs externos, tá? Poderia colocar também um IP fixo, colocar também um DNS na frente, né? Para facilitar aqui, não se conectar via IP, né? Mas, nesse caso, tá? Quando chega uma requisição, né? A hora que eu chamo aqui o client, ele está indo direto no meu cluster, né? Então, ele vai bater direto no meu load balancer lá, tá? Diferente, tá? De uma abordagem mais convencional, que é essa segunda aqui. Essa segunda vai precisar ter tudo isso aí que você falou, cara. Eu tenho que ter aqui uma VPC, né? Tenho que ter outra aqui, né? Duas redes. E aí eu tenho que criar uma VPN ou fazer um peering entre as duas, né? Porque a aplicação ela não vai chamar diretamente o Kubernetes. A aplicação ela chama o Muli, né? Baixa no load balancer do Muli, e aí o Muli só que tem autorização para bater aqui na implementação. Beleza? Legal. E mais uma vez o Newton perguntando aqui, o Muli Adapter fica buscando se houve as alterações, né? E eu explicando que é um agente que fica executando isso e aí buscando as informações. Exato. E para fechar aqui, né, a gente agora vai montar aqui um juntos, tá? Vocês vão ver que é bem simples, né? E aí a gente tem aqui no monitoring, tá? Monitoring, ele traz aqui um dashboard, né, com algumas métricas de API. Para quem já usa Muli, vocês vão ver que não são as mesmas métricas, né? É um conjunto aqui menor. Às vezes ele demora aqui um pouco para carregar, né? Deixa eu pegar aqui um período maior. Legal, vou pegar esse período aqui. Então, ele vai trazer aqui a contagem de requisições, né, que teve aí
naquele determinado período. Ele traz aqui quais foram os métodos que foram chamados, né? Qual que é o status code que foi retornado, algumas métricas aqui de tempo médio de resposta, tamanho aí, né? Das requisições, tamanho das respostas, e as falhas que teve, né? Ou seja, tudo que não for dentro da faixa ali de 200, né? E 300, ele vai considerar ali como falha, né? E se teve alguma violação aí de política, né? Então, essas são as métricas aqui. Um ponto importante, tá, que eu gostaria de ressaltar, é que essa não é uma feature para você substituir o Grafana, né, ou o Elastic, né? Então, geralmente, quando você tem um ambiente aí Kubernetes, você já vai ter alguns dashboards, algumas métricas lá, tá? A ideia é você manter isso lá, né? Mas você também vai ganhar aí um dashboard adicional com algumas métricas aí mais simplificadas, né? E aí o grande forte disso, né? Toda essa integração com o API Manager, o Exchange, né? Onde a gente vai ver isso aí passo a passo. Tranquilo até aí? Maravilha, segue aí. Lembrando que temos o desafio das perguntas, hein? Isso aí. Bom, como que instala, tá? O Service Mesh. Então, vamos fazer um aqui ao vivo, vamos torcer aqui para dar tudo certo. Então, mandem energias boas, né? Então, eu mudei aqui o meu Business Group, tá? Então, eu estou num Business Group que não tem nada, tá? Estiver aqui no Exchange, a gente não tem aqui a API, tá? Nesse Business Group. Então, como que funciona o ciclo de desenvolvimento de quem trabalha em Java, de quem trabalha em .NET? Isso é importante, né? Para quem começou com Mule é um pouco diferente. Com Mule, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui no Design Center e fazer o Swagger, né? Ou o Remo. Quando eu trabalhava com .NET, né? Ainda faço alguma coisa em .NET, não conheço nenhum desenvolvedor .NET que faz o Swagger primeiro, né? Então, geralmente, no Java também, a gente vai lá, constrói, né, os controllers, né, cria lá os modelos de dados, né, as entidades, as classes, e isso vira um Swagger, né? Acho que muita gente faz assim, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, você não precisa mudar a forma como que você trabalha, né? Então, a gente tem aqui, né, um serviço aqui no meu cluster 2, tá? Deixa eu me conectar aqui ao cluster 2. O cluster 2 tem aqui a API que começa com IP20, né? Tá certo? E aí ela já tem um Swagger lá, né? Então, você pode fazer o contrário, né? Então, você desenvolveu essa API, você pode pegar o Swagger dela, tá aqui, ó, e colocar esse Swagger aqui dentro da plataforma. Eu vou fazer aqui de maneira manual, né? Até para quem já trabalha com Ubisoft, conseguir encontrar essa relação, né? Mas existem scripts, tá? Que dá para fazer tudo isso de maneira automatizada. Então, imagina que legal. A hora que você starta o seu pipeline de deploy do seu serviço, ele vem aqui sozinho, né, no Design Center, atualiza lá o Remo, lança lá uma versão nova no Exchange, né? E cria um API Manager sozinho, né? Então, quando você fala, né, no ambiente aí com Kubernetes, 50, 100 microserviços, faz sentido você automatizar isso. Vai ser do tipo aqui Swagger, né? OS, que é o OpenAPI. Então tá aqui o Swagger, né? Então aqui eu tenho já um console que eu posso ver aqui o mock, né? Beleza. Então aqui é o editor de Swagger. Aí o próximo passo é publicar isso no API Portal, que a gente chama de Exchange. Essa aqui vai ser a versão 1.
Enquanto ele está publicando aqui, eu não tenho instalado aqui nesse cluster ainda o Service Mesh. Então, se você pegar aí um cluster que não tem o Service Mesh instalado, você vai executar esses passos aqui. Depois a gente vai compartilhar o slide, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Endpoint Service Mesh CLI, né? Então, aqui eu baixo ele e aqui eu vou instalar ele. Aí ele vai pedir aqui um Client ID, né? Já publicou aqui no Exchange, né? Então, eu vou pegar aqui o Client ID. Vou lá aqui. Ele vai precisar do secret também. Vou lá aqui. E ele vai pedir também a sua licença, Mulisoft, né? Essa licença é um arquivo, tá? Que você pode baixar no portal de suporte da Mulisoft, né? A partir do momento que você tem uma conta lá. E aí ele vai começar aqui a instalação, né? Então, se eu digitei tudo certinho aqui, ele realiza a instalação. Enquanto ele está instalando, eu vim aqui para o Exchange, ó, então a nossa API está publicada aqui. Né? Então, ela acabou de ser criada. Né? Então, eu poderia editar aqui, né? Consulta as informações do cliente. Né? Então, eu poderia fazer diversas coisas aqui. Né? A gente ainda não tem instâncias além do mock. Então, eu vou vir aqui no API Manager, né? Lembrando, todos esses passos aqui, eles podem ser automatizados, né? Então, eu vou criar aqui essa API, né? No API Manager. Então, tudo integrado já, né? Então, ele já vai buscar lá do Exchange. Aí, essa é uma parte importante. Ao invés de eu falar que é uma aplicação Mulisoft, né? Ou, lembra que eu falei que o Endpoint Service Mesh não é a única forma, né? A outra forma seria aqui, ó. Então, eu vou dizer aqui que é uma API, né, oriunda ali do Service Mesh. Vou colocar também, aproveitar, e colocar aqui a URL, né? Geralmente você vai ter um DNS, né? Então, aqui eu não tenho esse DNS, eu vou colocar o IP mesmo e a porta, né? Aí, no caso, o endpoint aqui que vai estar aberto é o mesmo, né? E está criado, só que ainda não está registrado, né? Se a gente voltar aqui no Exchange, vai aparecer uma linha a mais aqui, né? Ó, ela está aqui. Então, desde já, se eu for utilizar aqui o console de mock, eu posso chamar já, ó, ele já vai estar apontando, né, para o meu cluster lá no Kubernetes. Né? Então, isso aqui não foi o mock. Então, a parte do Exchange está ok. A parte do API Manager está quase ok. Né? Eu preciso registrar essa API. Vamos ver se ele instalou o Service Mesh. Ufa, né? Instalou aqui com sucesso. Feito isso, ele vai criar, tá, alguns pods relacionados ao Service Mesh. Então, eles estão aqui, estão no ar. A gente vai precisar criar o adapter. Né? Lembra que a gente viu aqui, o adapter, tá, é o cara que vai fazer a interface com o Endpoint Platform. Né? Então, sem o adapter aqui, não rola. Aí eu posso criar mais do que um adapter. O adapter ele pode ter mais do que uma réplica. Tá? Depois a gente vai entender algumas regras sobre ele. Né? Então, por enquanto, eu não tenho nenhum. Então, eu vou criar aqui o adapter. Tá? O adapter é um arquivo que eu tenho aqui, né,
declarando aqui qual que vai ser o nome dele, qual namespace ele vai estar. Tem que colocar aqui também o tamanho dele, pode ser small, medium, né, ou large, e colocar aqui o client ID e o client secret. Então, eu já tenho esse arquivo aqui. Então, já está tudo configurado aqui, né? A gente já faz isso antes para não dar ruim na hora, né? Então, vou colar aqui o comando. Legal, ele executou. Ele demora um pouquinho aqui para provisionar, né? Então, ele está aqui provisionando. Então, eu criei aqui um container, né, que vai ser o adapter, ele vai ter um tamanho aqui small, né? E ele vai ter 2 réplicas. Enquanto ele está provisionando aí, como está o chat? Dúvidas? Entrou em uma questão de licenciamento aqui com o Newton, mas já escrevi um pouco. E, galera, vai perguntando aí. Boa. Depois eu vou falar um pouco mais, tá? Acho que é algo que faz parte aí a gente entender, né? E, bom, ele tá rodando aqui, né? Aí, esse selar, ele tem aqui alguns comandinhos, né? Que a gente pode ver aqui algumas coisas, né? Por exemplo, se quiser ver o log aqui. Então, ele tá trabalhando aqui ainda, né? E antes dele provisionar, a gente não pode dar os próximos passos, porque os próximos passos dependem dele ali, né? Então, a gente já está aqui meio caminho andado. Então, daqui a pouco a gente registra, né, essa API, né, e vai ficar verdinho aqui. Até no chat rolou um pouquinho desse API ID aí, né, e o agente. Você quer explicar um pouquinho? Sim, né? Então, o adapter, ele é o agente, né? Esse agente, né, ele vai precisar se comunicar com o Endpoint Platform, por isso que a gente coloca o Client ID e o Client Secret, né? Enfim, é a autenticação dele no Endpoint Platform. Senão, se eu não coloco isso, ele vai pegar e eu conecto na instância de outras pessoas, né? Então, por enquanto, né, a gente só tem aqui o agente no ar, né? Ainda a gente não fez o bind com a API. Aí, o que a gente precisa para fazer esse bind, né? A gente vai executar, né, primeiramente, né, a gente precisa ver aonde eu quero fazer esse bind. Como eu falei, se você estivesse trabalhando aí com 100 APIs, né, 50 APIs, a gente ia montar um script aqui que ia fazer tudo de uma vez, né? Que eu vou fazer passo a passo para que vocês possam entender o que está acontecendo. Então, aqui são essas APIs que eu tenho no ar, né? São os serviços HTTP que eu tenho no ar. Eu vou fazer um bind só com esse. Tá? Então, eu vou pegar, eu vou adicionar uma tag, tá, na declaração aqui desse serviço, né? Então, ele apenas vem aqui, né, vai adicionar uma label lá, dizendo que está habilitado, né, para o Endpoint Service Mesh. E aqui eu vou aplicar o bind, né? Eita, o que aconteceu aqui? Scroll. Então, eu vou chamar esse arquivo aqui. Nesse arquivo, eu dou o nome para esse bind, tá? E aqui eu vou dizer qual que é o adapter dele e qual que é o API ID. Para quem trabalha com Mulisoft, vocês conhecem o processo de adicionar o auto-discovery, né? A analogia é a mesma, tá? Então, eu vou ver aqui como é que está esse arquivo. Cadê? Customer, bind customer, né? Então, ele está aqui, né, o nome certinho. Aí, esse é um ponto importante, né? Vocês estavam falando do Auto-Discovery. Eu vou pegar aqui o ID do Auto-Discovery, né? É isso que vai dizer, né, aonde eu estou fazendo esse bind. E aí eu vou editar aqui esse arquivo. Tá?
quem já trabalha com Kubernetes vai estar familiarizado, né, com esse arquivo. E beleza, já fiz aqui, né? E aí agora eu vou executar aqui um comando para aplicar esse arquivo. Legal, ele aplicando, né? Então, da mesma forma, né, que o adapter ele demora um pouco, ele vai demorar um pouco também para fazer o bind, né? Então, tá nesse namespace aqui, esse é o nome do binding, né? Esse aqui é o adapter, esse aqui é o API ID, né? Colei certo, ufa. Aqui qual que é o serviço aqui que eu já tinha, que tá se conectando, né? Ou seja, qual que é o serviço que ele vai lá e aplicar o sidecar, né? E aqui ele tá fazendo bind. Quando ele terminar, aqui vai ficar verde, né? Quando terminar com sucesso. Fazendo ainda, né? Às vezes acontece, tá, de dar uma falha aqui por ter digitado alguma coisa errada. Digitar o API ID errado, né, o autodiscovery errado. Em alguma etapa anterior, colocar o client ID e o client secret errado. Ontem, quando eu estava aqui revisando, né, eu tinha digitado errado, aí não ia, aí olhava, e tudo mais, né, mas eu vi que foi erro meu. Legal, tá no ar. Então, é isso, gente. Vai ficar verde aqui, ó. Ficou verde. Sucesso. Temos uma API vinculada. Antes da gente aqui falar mais, queria ver com vocês o que vocês acharam. É muito difícil? Vocês entenderam o processo? Meia dúzia de comandinho aqui. Vão escrevendo aí, pessoal, o que vocês acharam, né? O que vocês entenderam do processo, o que ficou ainda em dúvida. E o Eduardo Bailoni tem uma pergunta aqui. Além de melhorar muito a questão de integração entre as APIs, vocês acham que o Mesh também trará diferenças significativas na velocidade dos projetos como um todo? Se sim, pode explicar como? Então, se o Service Mesh, se o Mesh, né, também trará diferenças significativas na velocidade dos projetos. Certo. Eu acredito que sim, tá? Ele vai trazer velocidade, falando em desenvolvimento, né? Ele vai trazer velocidade na hora que você está fazendo o projeto, né? E também velocidade para a sua equipe na hora de dar a manutenção disso, né? Então, na hora que você está fazendo o desenvolvimento, você vai escrever lá o seu código em Python, em Java, e você não vai se preocupar qual que é o método de autenticação, né? Depois que você botou no ar, você vai fazer o binding com a API Manager e você vai gerenciar as políticas por aqui, né? Vai ser o auth2, vai ser Client ID, aí você faz aqui, né? E facilita demais o processo de entrar novos usuários. Depois eu vou mostrar aqui mais detalhes, né? Como que um usuário novo solicita acesso a uma API, né? Eu acredito que ainda hoje, né, às vezes você, principalmente esses caras que mandam a especificação no Word, né, se você precisa de um token de acesso, você tem que mandar um e-mail para o cara, aí o cara demora lá 2 dias para ler o e-mail, aí ele te manda um token no e-mail, né? Então, através aqui do portal, você automatiza esse fluxo, né? A gente vai ver aqui mais para frente. Certo. Então, legal que as políticas do MuleSoft podem ser configuradas dentro de uma API que não está na plataforma MuleSoft. É isso que o Mesh está fazendo. Então, sim, a velocidade e a qualidade do projeto, né, fica melhor, né? Velocidade porque a gente não vai precisar reimplementar, desculpa, as políticas que já são, né, out of the box, ou até mesmo se você quiser criar uma política dentro do Mule. Aliás, acho que é uma pergunta válida, né? Política custom dentro do Service Mesh também funciona. Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu não me lembro isso no roadmap do produto. Então, eu anotei para pesquisar isso, né? De cara, assim, eu não vi na documentação, né? Eu sei que a forma como a gente está acostumado a desenvolver custom policy para aplicações Mule não vai funcionar aqui para o Endpoint Service Mesh, né? Agora, eu preciso checar com a Mule, né?
e aí depois a gente pode colocar lá no grupo, do WhatsApp, né? Isso, se existe, né, um mecanismo para criar as custom policies, né, e como é que funciona. Acho que é um tópico, assim, super interessante para a gente ver, e de repente pode dar até um outro meetup. Legal. E Vinícius está perguntando aqui, como fica o desempenho em relação à latência? Certo. Nada é de graça, né? Então, a partir do momento que você coloca aqui um sidecar, né, claro que você tem 0,000 alguma coisa aí de perda, né? Mas isso é ínfimo, né? Como a comunicação está sendo feita aqui direto do container, né? Você tem um desempenho ótimo, né? Um desempenho maior do que se ele estivesse indo para a plataforma e da plataforma indo para o seu container. Então, em outras palavras, Vinícius, quem está respondendo à solicitação do cliente é o container, não é a nuvem. Então, a latência fica entre cliente e container. Se a tua latência do cliente e container for alta, por exemplo, se você numa Azure ou numa AWS rodando seu container, mas só que lá nos Estados Unidos, seu cliente aqui no Brasil, sua latência vai ser alta. Se você colocar um próximo, né, do cliente, a sua latência vai ser baixa. Exato. Então, você aplicar o Service Mesh não vai impactar, tá, na sua latência. E um ponto importante, né? A hora que ele vai fazer uma autenticação, né? Ele vai bater lá para autenticar? Não, ele trabalha com cache, né? Então, quando você aplica a política, coloca um usuário novo, ele vai fazer um cache disso aqui, né? Então, o seu proxy não vai ficar esperando o tempo de resposta do Endpoint Platform. Mais alguma coisa aí? Adapter interfere no uso do Istio, já que os dois alteram o comportamento do Envoy? Como seria o uso dos dois? Não, ele não interfere, né? Ele vai, na verdade, trabalhar em conjunto, né? Então, o Istio você pode aplicar lá diversas políticas, né, de governança. Você vai continuar trabalhando igual, só que você tem essas features a mais aí que integram, né, com a plataforma através do adapter. Vamos dizer assim, mais uma camada adicional aí que você coloca. Bacana. O Jefferson está perguntando aqui, e se o Swagger não estiver correspondente à API implementada no Kubernetes? Não pode dar problema nas requisições? Acho que não entendi bem essa parte. Legal, ótima pergunta também. Se o Swagger, né, você colocar lá que ele tem um método que busca lá o customer, só que a sua implementação não tem esse método, né? Na verdade, ele tem lá um que busca o produto. Essa parte, tá, da camada do API Manager, ele não vai validar isso para você, né? Então, você vai chamar a API, né? E aí, quem vai lidar com isso é a sua aplicação, né? Então, provavelmente, a sua própria aplicação vai retornar um 404. Não está na camada de gateway a validação, né, do conteúdo da requisição em relação ao seu Swagger. Geralmente, né, trabalhando com Java, com .NET, a gente coloca, né, anotações lá nos objetos, dizendo se é requerido, se não é, né, e esses frameworks acabam fazendo essa validação de maneira transparente, né. Por isso que se você tiver um ecossistema um pouco maior, ao invés de fazer todo esse processo manual, automatiza tudo, né, e aí você vai ter uma chance maior aí de estar sempre atualizado. Legal. Nunca testei isso, tá? O Auto-Discovery, se você colocar o Auto-Discovery dentro de uma aplicação que não implementa aquele RAM ou aquela API ou aquele Swagger, eu acho que funciona, né? Ele fica ativo, fica um agente lá vindo. Só que existem políticas que você pode filtrar por recursos. E daí uma coisa não vai casar com a outra. Isso. Quando você tem uma aplicação Muli e você coloca lá um Auto-Discovery, não é a aplicação, não é o Auto-Discovery lá que vai validar. Quem valida, na verdade, o REMO com a requisição é o API Kit, né?
E você pode colocar auto-discovery sem trabalhar com a API Kit, uma coisa não tem relação com a outra, né? Então, numa aplicação Muli, quem valida é o API Kit. Mas é um ponto interessante que o Daniel falou, né? Então, se você colocar lá, eu quero que aplique uma política de segurança para o recurso que é /customer, né? E aí você mandar lá um /products, vai passar reto, né? Então, isso não vai ser aplicado no /products. E essa validação ele faz não olhando o RAML, mas ele vai olhar o que você especificou lá no API Manager e bater com o que chegou, né? Legal. Ó, o Samuel perguntando, existe um limite de aplicações que podem estar no Service Mesh do endpoint? Como é o consumo da licença? Legal, vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas a resposta para a pergunta não tem limite, tá? Uma vez que você adquire o API Manager, você pode colocar um número ilimitado de APIs, né? Desde, né, de que você adquira todas as licenças para isso, tá? Então, o limite aí é o quanto que você pode pagar. E como as aplicações que estão conectadas através desse mecanismo, né, do Service Mesh, estão rodando dentro de um Kubernetes, você paga essa infraestrutura à parte, não é MuleSoft, não é uma infraestrutura da MuleSoft, né? No caso, o Renato está rodando aí na Azure. Então, ele está pagando a Azure para rodar os containers, e o Service Mesh foi instalado nesse container, né, nesse Kubernetes da Azure, para poder se comunicar com a plataforma Endpoint. Exato, né? Então aqui eu estou com 2 clusters Kubernetes rodando, né? Eu tentei construir aqui com o menor recurso aqui possível, né? Eles estão rodando aí desde o começo da semana aí, né? E aqui eu estou pagando a infraestrutura do Azure, que não tem nenhuma relação, né, com a licença, MuleSoft, né? Então aqui é uma infraestrutura à parte, né? E taxímetro que tá rodando, né? Então é o custo aqui dos últimos 7 dias, né? Aqui. E aí se eu deixar rodando aí até o final do mês, vai bater aqui. Mas aqui não tem nada a ver com o MuleSoft, é cluster Kubernetes. Mais uma pergunta? Não tem não, Renatão. Pode seguir com a apresentação. Beleza. Bom, a gente tem aqui a API aqui. Vamos colocar aqui uma política de segurança, né? Então, vou vir aqui em Policies, Apply New Policy, Client ID Enforcement. A partir do momento que eu aplico isso, né, deixa eu só tirar aqui, ele em algum momento já vai me bloquear. Ele demora aqui alguns segundos para aplicar, né? Ele está trabalhando lá, né? E aí, esse é o tempo, né, que ele faz aí, né, o sincronismo com o adapter, né? Ó, agora ele já me bloqueou. Aí eu posso criar também camadas, né? Então, lembra aquela parte que eu falei que facilita aí o acesso, né? Então, se eu criar aqui uma camada trial, né, onde eu falo que o cara pode receber aqui, ele pode fazer 1000 requisições por dia, né? Então, o cara ele vai poder entrar lá no meu portal, criar lá um token para ele, né? E não vai ferrar a minha infraestrutura. O que é 1000 requisição por dia, né? Eu posso mudar esse número, né? Então, essa aqui é uma camada free, né? Eu posso criar aqui uma camada premium, né? Ou seja, o cara que me paga, né? Ele vai poder fazer, sei lá, 200 requisições aí. Vou colocar aqui 2.000 requisições por minuto. Né? Então, eu posso criar aqui, né, as camadas. Coloquei aqui para aprovação semanual, né? A free eu poderia até deixar aqui automática, né? Porque o cara não está me pagando, não quero ter trabalho com ele, né? E como eu limitei aqui
por um valor bem pouco, né? E aí, como é que eu solicito esse acesso, né? Então, eu ainda não tenho nenhum contrato, né, com ninguém. Então, eu venho aqui no Exchange. Essa parte que o próprio usuário que vai consumir a API pode vir aqui no Exchange, né? Que é o portal de APIs. Clicar aqui, Request Access. Então, ele vai escolher, eu quero no Sandbox, né? Eu já tenho aqui uma aplicação criada. A aplicação se eu fosse consumir essa aplicação numa aplicação web, né, eu crio aqui um token para essa aplicação. Se eu for consumir numa aplicação mobile, em outro lugar, eu posso criar outro token, né? Para você saber de onde está vindo. Eu escolho qual SLA que eu quero, né? Eu posso colocar Premium, mas não é certeza que vão aprovar isso, né? Então, eu vou colocar aqui Premium, né? Aí, beleza. Ele depois manda um e-mail lá falando que eu recebi o acesso, né? As minhas credenciais de acesso, eu posso ver elas aqui, né? Aí, se eu vier aqui na aplicação e colocar as credenciais de acesso, né? Pode demorar um pouquinho, né? Até sincronizar aqui, mas aí ele vai liberar. Que a gente aguarda aqui um pouquinho, né? Existe um ponto importante. Eu coloquei que a aprovação ela não era automática, né? Se fosse automática, eu já estava com acesso. Então eu vou aprovar primeiro, né? Então olha que bacana. Você automatiza o fluxo. Ele mandou um e-mail para mim falando que alguém pediu aprovação, né? Então não precisa ficar esperando, né? Ele automatiza todo esse fluxo aqui. Aí daqui a pouco ele deve liberar, né? Ó, já liberou, né? E se eu não mandar o cliente de client secret? Ele não autentica. Né? E eu, como cliente, eu consigo ver as requisições que eu fiz, que demora um pouco para aparecer aqui, né? Mas ele vai mostrar para mim, né? Eu vou pegar aqui uma API que já está rodando há um certo tempo. E ó, ele vai mostrar a quantidade de requisição que eu fiz, qual foi a latência, se teve erros, né? Então, isso aqui é o seu cliente, tem acesso para ver, né? Então, se você monetiza suas APIs, né? Eu cobro por requisição, né? Então, o pacote Premium, você pode fazer X requisições, né? E aí eu te cobro tanto. Você consegue, através do SLA Tier, filtrar para que o cara não faça mais. Você consegue, através das políticas, colocar a segurança. Aqui você consegue ver quem tem acesso à sua API e quais são os contratos, né? Ou seja, quem acessa e qual que é o SLA deles, né? E, né, para finalizar, né, a gente pode visualizar aqui também no monitoring, né, as estatísticas aí dessa API. Então, às vezes demora um pouquinho para vir aqui, né? Ó, já começou a vir aqui alguma coisa, né? Bom, gente, vou bater depois um slide aqui do licenciamento, né? A gente já está estourando aí o tempo, mas, no geral, é isso, né? Se tiverem perguntas aí, podem mandar, né? Vamos falar aqui sobre licenciamento. Como é que funciona o licenciamento? Então, aqui eu estou rodando, tá, as coisas na infraestrutura do Azure, né? Então, eu tenho aqui 2 clusters Kubernetes, né? E eu criei aqui uma instância de adapter, tá? Então, o licenciamento é em cima do adapter, né? Lembra quando eu criei o adapter, né? Eu determinei um tamanho para ele, né? Vai aparecer aqui em instantes. Então, eu falei, olha, esse adapter é small, né? Ele tem aqui 2 réplicas, né? Então, o licenciamento é em cima do adapter. Então, se eu criar um adapter, né, a Murisoft ela faz o licenciamento em cima de cores, né? Se eu criar uma instância small de adapter e colocar uma réplica só, é o equivalente a meio vCore. E eu posso colocar 25 APIs, né? Eu quero colocar 100 APIs, né?
eu posso criar aqui um adapter large, né, e colocar 100 APIs, ou eu posso criar 4 smalls, né? Qual que é melhor? Depende, né? Como você pode colocar em namespaces diferentes, né? Então, às vezes você vai querer separar por namespaces, né? Então, aqui é o tamanho, o quanto isso equivale em vCores e o quanto, né, que é o recomendado ali, que é o número de APIs que você pode colocar. Essa informação, ela é pública, tá? Ela tá nesse link aqui, né? Depois eu vou compartilhar a apresentação e aí vocês fiquem à vontade para ler a respeito. Será que isso esclarece as dúvidas? Acho que foi o Samuel que perguntou, né? Acho que sim. Acho que esclarece, tá bem claro, sim. Eu não lembro quem foi que... o Samuel que perguntou. E, bom, tem mais 2 perguntas aqui. No API, Jefferson, no API Auto-Discovery, não é obrigatório apontar uma RAML OAS na criação da API no API Manager. No caso do Service Mesh, pode ser feito assim também, sem apontar um RAML OAS? Pode ser feito também. Sim. É só fazer o ali. Isso. O Samuel está perguntando outra coisa sobre... Vamos lá. O mesmo adapter server para diferentes APIs ou é um adapter para cada uma? É a opção número 1. Você cria um adapter, né? E aí você faz o bind de várias APIs nesse adapter. Certinho. Maravilha. Legal. Então, respondendo a pergunta, acho que foi o Jefferson que fez, né? Sem você ter o RAML, né? Você vem aqui, né? E aí você fala, né, que vai ser, ao invés de RAML ou OpenAPI, que vai ser um HTTP, né? E aí você vai embora aqui. Beleza? Bom, é isso, tá? Agora a gente vai passar aqui para o nosso quiz, né? E aí, os 2 melhores do quiz ganham aqui o voucher, né? Daniel, vamos escolher quem que ganhou aí por participação. Legal. Quer parar a gravação aí? Legal, bem lembrado. Ops. Não sei. Legal.